O Collor foi preso hoje, o Bolsonaro está já para estourar suas tripas novamente, com medo, porque sabe que ele será o próximo a ser preso. O Brasil acordou feliz hoje com essa notícia, de saber que o ex-presidente e ex-senador da República, Fernando Collor de Mello, por determinação do Alexandre de Moraes, o vulgo Super Xandão, prendeu o Collor de Mello hoje às 4 da manhã em Maceió, Alagoas. Ele foi detido no aeroporto enquanto se preparava para embarcar para Brasília, onde pretendia, segundo seus advogados, apresentar-se voluntariamente à PF. Ele encontra atualmente sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, onde será transferido para Brasília para cumprir a sentença de sua prisão. Lembrando que o Collor foi condenado por receber 20 milhões em propinas entre os anos de 2010 e 2014 em troca de facilitar contratos entre a BR Distribuidora e a construtora UTC Engenharia. E o Bolsonaro, sabendo dessa notícia, minha gente, está assim desesperado, porque exatamente o Alexandre de Moraes cortou o mal pela raiz sobre a respeito da estratégia da defesa do Collor de Mello, que tentava proletar, adiar a sua prisão, e que era a mesma estratégia que a defesa do Bolsonaro pretendia fazer. Ou seja, a defesa do Collor de Mello entrava rotineiramente com recursos no STF para adiar a sua prisão, enquanto o STF se debruçava em avaliar esses recursos, porque ele já foi condenado em 2023, se não me falha a memória, à prisão, e desde então vinha apresentando defesas, embargos, recursos para poder adiar essa prisão. O ministro Alexandre de Moraes, que não nasceu ontem, vendo que passou a ser uma estratégia, ele decidiu que não ia mais aceitar receber esses recursos e simplesmente determinou de maneira monocrática a prisão ontem à noite ainda. E hoje a cúpula do STF, os ministros todos irão se reunir de maneira virtual para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E os advogados do Bolsonaro estão todos coçando a cabeça preocupados, porque era exatamente a mesma estratégia que os advogados do Collor fizeram, que eles pretendiam fazer para postergar, adiar ainda mais a prisão do inelegível. Segundo cálculos refeitos pela defesa do Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes agir do mesmo jeito que agiu com o Collor de Mello, o Bolsonaro será preso antes do recesso do Poder Judiciário, que ocorre no final do ano, ou seja, até dezembro ele será preso. E o Sérgio Moro, que parece aquela rapariga sem vergonha, tentou de maneira fracassada associar a prisão do Collor de Mello ao PT. Ele postou o seguinte: prisão de Collor pela corrupção na BR Distribuidora durante os governos do PT. Fatos descobertos na Lava Jato. Quem será que entregou a BR Distribuidora para o Collor? Como eu falei, passou vergonha na internet, porque internautas lembraram que o Collor era tão aliado do PT que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Quem lembra daquele vídeo do Collor gritando: Bolsonaro, Bolsonaro? E a chuva de comentários não parou por aí não. Teve mais gente que falou o seguinte: Collor é aquele cara que estava fazendo campanha para o Bolsonaro? Outro escreveu o seguinte: boa pergunta, Marreco, quem estava no mesmo palanque que ele nas últimas eleições? Outro falou o seguinte: ele é seu aliado, assim como Jair. Teve também outro que falou o seguinte: que bastaria o Collor pedir desculpas pelos crimes de corrupção, igual o Onyx Lorenzoni fez, que o Sérgio Moro já absolveria ele, porque esse era o método do Sérgio Moro de combater a corrupção da galera da direita. Palhaçada nessa do Sérgio Moro, não tem um pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de dignidade, não tem um pingo de amor próprio. É por isso que está hoje onde está, um Zé Ninguém. A Bolsonaro agora está dizendo que seu estado de saúde piorou depois que recebeu a visita da oficial de justiça para assinar a intimação devido ao fato dele ter se tornado réu por tentar dar um golpe de estado no Brasil. Segundo nota da equipe médica divulgada hoje, a pressão arterial do bucho de égua subiu. Mas não sei se você se recorda, mas ontem, enquanto ele divulgava esse vídeo esdrúxulo dele sendo intimado, tem um momento, nesse exato momento, que a equipe médica alerta ele que a pressão arterial dele está subindo e ele se irrita e pede para eles ficarem calados. Pois bem, minha gente, esse combinado da pressão dele arterial subir foi desde ontem, porque tudo nessa internação na UTI é tudo minimamente calculado, ó, nos mínimos detalhes. Onde foi que já se viu a pessoa estar internado dentro de uma UTI, receber a equipe audiovisual do SBT para poder fazer uma entrevista ao vivo, receber a equipe para poder montar uma live que ele realizou por mais de 2 horas, além do mais de receber o Silas Malafaia, receber visita de pessoas que não são da família, muito menos do setor de saúde.
Me responda com toda sinceridade, você que já teve a oportunidade de ter algum parente seu internado em UTI, você já viu alguma UTI funcionar dessa maneira? E ainda sobre ontem, a Michelle tentou convencer a oficial de justiça a não intimar o Bolsonaro, pedindo para ele ser intimado somente após receber a alta do médico. A diva profissional que ela é, simplesmente disse que estava apenas cumprindo ordem, já tinha acordado com a diretoria do hospital e ia sim intimar. Inclusive o Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça e a Associação Nacional dos Oficiais de Justiça irão tomar medidas jurídicas, cabíveis e legais contra o Bolsonaro por expor a imagem da oficial de justiça sem a autorização dela. E que vídeo tosco, meus irmãos, o cara simplesmente forçando a mulher a dizer que a ordem era do ministro Alexandre de Moraes, tentando criar um atrito com a pessoa que não tem culpa de nada, estava ali somente cumprindo o seu papel e que, diga-se de passagem, cumpriu muito bem, pois manteve o profissionalismo o tempo todo. E ainda nesse mesmo vídeo, ele convidou o Alexandre de Moraes para um debate público em rede nacional, ao vivo, querendo descredibilizar a postura de um juiz da Suprema Corte, como o Alexandre de Moraes. E o Silas Malafaia, que no mesmo dia tinha visitado o Bolsonaro na UTI, ficou fumando uma quenga, chamou o Alexandre de Moraes de todo nome que possa existir, inclusive de desgraçado. E é que é um pastor, imagine se não fosse. Teve até padre de festa junina ontem fazendo uma missa em frente ao hospital que o Bolsonaro está internado. E até hoje eu estou esperando o padre Kelmo dizer quantas extrema-unção ele deu durante a pandemia. E repito o que a Soraya diz, não deu nenhuma extrema-unção porque não é padre, é apenas um padre de festa junina.